Olá, ouvintes, esse é o primeiro episódio do videocast Cuscuz com Micuíba. Hoje temos um convidado especial, o Iago Vinícius, que vai discutir junto com a gente o movimento Renova, junto aqui com o Micuíba. E comigo a gente vai debater um pouquinho sobre esse assunto. Então seja muito bem-vindo, Iago. Obrigado, André. É um prazer ter você aqui. Convite. É isso aí. Então, vamos começar primeiro falando aí com o Milton Micuíba. A gente tem aí... Eu queria saber, primeiro de tudo, por que o movimento Renova ele começou. Como ele começou e por que ele começou. Explica um pouquinho pra gente. Bom, quero agradecer a oportunidade, André. A Iago também. O movimento Renova, ele foi criado em 2019 em função da necessidade de discutir a cidade de São Lourenço da Mata. Nós percebíamos que em cada participação na igreja, no clube, nos campos de futebol, nas esquinas da cidade, todo mundo sentia necessidade de discutir as necessidades da cidade. E com isso surgiu a ideia no grupo, um grupo de 5, 6 amigos, inclusive minha esposa Thalita, foi quem deu o nome de Movimento Renova. Por que Renova? Porque todo mundo conversava sobre a problemática da cidade, mas ninguém tinha uma ideia de dizer assim, o que é que a gente pode criar para despertar na população, em especial na juventude, algo que traga uma discussão que seja frutífera e que possa contribuir com o crescimento da sociedade são-lourençense. E aí o Renova aflorou e hoje é um movimento discutido em toda a cidade. Entendi. Agora, falando um pouquinho com o Iago, primeiro, antes de te fazer uma pergunta, Iago, eu queria ler um pouquinho o currículo do Iago, o nosso convidado de hoje. É um jovem advogado, que já é engajado desde os primeiros passos aí no movimento Renova, certo? Ele contribui ativamente nas ações sociais da iniciativa, tem a habilidade de trazer ideias inovadoras com a mesa, tornou-se um colaborador, além de desempenhar um papel fundamental aí na captação de adeptos ao movimento Renova, né? Iago, você pode compartilhar a sua experiência pessoal com o Movimento Renova? Fala pra gente um pouquinho da tua experiência, como é teu relacionamento com esse movimento, como é que você se envolveu e qual foi a motivação aí para você se tornar parte desse movimento? Bem, André, em 2019 houve o convite de Milton, né, para tratar um pouco sobre essa problemática da cidade, que hoje em dia é importantíssimo, principalmente para o pessoal de São Lourenço, sabe? A gente vê que a juventude hoje precisa de um incentivo, né? A gente vê que a juventude hoje está meio apagada dentro de São Lourenço da Mata. E aí houve esse convite de Milton, né? A princípio, para tratar de questões sociais, mas também ter uma visão relacionada à juventude. Eu entrei de cabeça. Eu disse, Milton, estou dentro. Vamos cuidar dessa parte. E até então venho me empenhando, venho procurando alianças para o movimento e é sempre muito importante a gente fazer essa tratativa com o povo, não só relacionada a questões sociais da cidade, mas também trazer uma nova visão política, principalmente para a juventude de São Lourenço da Mata. Muito bom. Agora, Micuíba, a gente sabe que o movimento ele está envolvido aí em ações sociais. Isso é um dos carros-chefes, a gente pode dizer assim, de todo o movimento. Conta pra gente um pouquinho algumas dessas iniciativas e como elas impactam aí a comunidade de São Lourenço da Mata. O que ocorre, André, é que nós percebemos que a criação do movimento precisava ter também uma atuação social. E diante de tanta problemática existente na cidade, a gente pontua as maiores necessidades. Por exemplo, nossa cidade, ultimamente, há um ano atrás, teve um grande problema com enchente. Então precisou o Movimento Renova fazer uma mobilização de distribuição de alimento, de atuação, de salvaguardar algumas vidas e até de ajudar o próprio poder público de forma que, de maneira indistinta, de posição política ou social, a gente pudesse contribuir para o bem da sociedade. Então a gente atua nesse aspecto, mas a gente atua também nas ações de cidadania, onde a gente leva assistência advocatícia, assistência social, a gente viabiliza
assistência médica, né, com a influência que nós temos em cidades vizinhas também, porque a carência é muito grande. Se você pegar hoje em São Lourenço da Mata e fizer uma pesquisa, você vai ver que a primeira necessidade, a primeira exigência que a sociedade faz é a questão da saúde. Então, tratar da saúde é onde começa todo o envolvimento do movimento Renova. E quando a gente trata de saúde, a gente trata da saúde humana, mas trata também da questão animal. Hoje existe um grande movimento voltado para a atenção dos animais, porque isso reflete diretamente também na saúde humana. Então, nós estamos tendo essa preocupação e em cada setor desse, a gente busca ter pessoas que façam um trabalho em nome do movimento para que possa haver engajamento da sociedade e, lógico, buscar um São Lourenço melhor. Entendi. Iago, qual o propósito central do Renova? Fala pra gente aí, o principal de tudo, assim, a ideia central do Renova, qual é ela? André, veja, assim como o Milton tinha mencionado, esse trabalho com a questão social é muito importante, principalmente dentro da cidade de São Lourenço da Mata. A gente vê uma escassez muito grande, principalmente em atividades básicas e setores que são primordiais ali dentro da cidade. Saúde, educação, assistência social. E a gente procura, dia após dia, fazer um melhoramento, tentar trazer mais a juventude para que ela participe mais dessas políticas públicas, entende? A gente procura também, a gente já fez anteriormente e vai promover novamente este ano, a capacitação de jovens em cursos preparatórios. A gente vai capacitar o jovem para ter um curso de barbeiro, de maquiagem. A gente quer que o jovem participe, sabe? Mais ativamente, que tenha sua renda, que possa melhorar a situação da sua família, porque hoje, se você observar, São Lourenço, de acordo com o último censo, nós temos uma população de 111 mil pessoas. Dessas 111 mil, 10 mil ou um pouco mais tem uma ocupação. Isso é muito pouco. Imagina a juventude. Isso está muito mais abaixo. Está muito mais abaixo. Então a gente precisa priorizar a juventude, trazer esses cursos, fazer com que o jovem participe mais dessa política dentro da cidade, para que ele possa ter esse direcionamento lá na frente, que ele possa ter um emprego melhor, uma qualidade de vida melhor. Então, o ponto principal hoje do Movimento Renova é tratar as questões sociais, mas também, puxando para o lado da juventude, capacitar o jovem para que ele possa ter uma vida e uma qualidade de vida muito melhor. E aproveitando isso aí, como é que vocês objetivam alcançar esse ponto central aí, que é essa ação? Nós queremos ainda este ano promover várias ações sociais, começando já de agora, de fevereiro. Após o carnaval, a gente já vai procurar, já vai reunir toda a equipe do Movimento Renova. Vamos fazer um planejamento, vamos construir esse planejamento juntos, para que mês após mês a gente possa ter atividades qualificando não só a juventude, mas também trazendo uma atividade para a pessoa idosa, trazendo uma atividade para uma mãe que quer ter um filho, levar um filho para ter algum atrativo na cidade. Então, assim, a gente quer fazer com que São Lourenço torne-se uma cidade melhor. E a gente vai fazer, não vai medir esforços, para fazer todas as atividades possíveis para que São Lourenço, pelo menos a cada semana ou a cada mês, possa ter alguma atividade que seja atrativa dentro da cidade e possa trazer pessoas também para a cidade, para aproveitar melhor o que São Lourenço tem a oferecer. Então, o ponto primordial nosso é, inicialmente, capacitar a juventude e, após isso, fazer com que as pessoas possam aproveitar mais as atividades que forem proporcionadas pelo Movimento Renova. Então, a gente vai buscar isso incisivamente. Entendi. Micuíba, o Iago falou sobre essa questão da juventude, falou da questão de capacitar a juventude e tal. Como é que vocês estão fazendo para engajar a juventude nesses trabalhos, nessas ações sociais do Movimento Renova? E quais desafios que vocês estão enfrentando nesse processo? Tá. Historicamente, André,
a gente tem tido na cidade, nos últimos 60 anos, alguém que pensa a cidade sozinho e acredita que aquelas ações vão resolver o problema do município de São Lourenço da Mata. O Movimento Renova vem na contramão disso. A gente busca, através das ações que a gente apresenta, o engajamento da juventude. O que é que eu quero dizer com isso? No momento que a gente começa a ter ações sociais, a mostrar um mundo diferente, desperta na juventude, que é uma característica do jovem, uma criação nova. O jovem ele quer sempre uma ideia melhor, ele quer participar, ele quer desprender toda a energia que ele tem e sapiência também, para que possa ver o resultado com a participação dele. Esse histórico nós não temos na cidade. Ou seja, a participação da juventude, graças a Deus, está nos deixando muito felizes. O Movimento Renova tem festejado isso. A juventude tem buscado o Movimento Renova dizendo assim, eu quero participar. Eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, eu tenho tal ideia. Então, juntar esse conglomerado de ideias para que a gente possa construir um São Lourenço melhor. Qual a dificuldade maior que a gente enfrenta nisso? São duas. Primeiro, a participação feminina, em especial a participação feminina jovem. E depois o jovem em si como um masculino mesmo, né? Dentre, claro, os demais segmentos homogêneos e heterogêneos que nós temos na sociedade. Quando se fala em política, quando se fala em ação, existe uma resistência ainda, né? Eu diria para você, por exemplo, que temos uma estatística hoje que apenas 2% do segmento feminino participa efetivamente da política. Isso é muito ruim. Por quê? Porque a mulher, o ser feminino, ela traz em seu bojo algo que nós não trazemos, que é conseguir fazer muito mais coisas ao mesmo tempo e ter uma percepção diferente. A percepção feminina é diferente da masculina, especialmente quando se trata de mãe, não é? Então a gente precisa trazer isso para a discussão social. E a juventude muito mais, por conta do descrédito que a política está levando para a sociedade. Mas a gente não pode perder a esperança. A gente mesmo com essa barreira tem levado para as comunidades dizendo, a gente precisa que você participe, a gente precisa de sua opinião, a gente precisa que você diga de que forma você está vendo essa ação, para que a gente possa aí filtrar, discutir e extrair o melhor. Eu não acredito em mudança que não haja participação social. Eu não acredito em transformação se não houver participação feminina e da juventude, porque nós temos dois viés importantíssimos. Primeiro, o segmento feminino é a grande maioria da sociedade no mundo. E segundo, que a juventude tem muito mais garra, tem muito mais percepção, tem muito mais facilidade de ver o mundo para frente. E é isso que a gente precisa buscar no Movimento Renova, essa participação inovadora. Eu acredito que a política é um meio de transformar a vida das pessoas. Entendi. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês dois. E aí eu queria que cada um respondesse a sua forma, do seu jeito aí. Qual o papel da juventude na transformação da cidade, de acordo com a percepção de cada um de vocês dois, com o Movimento Renova? Primeiro, o Iago. Veja, em São Lourenço da Mata, eu vejo realmente que a juventude vem se interessando mais em fazer a mudança dentro da cidade. A procura é muito grande, sempre na casa do Milton, sempre na minha casa, eles procuram se interessar, saber como é que está funcionando o movimento. E isso é muito importante hoje, a gente vê que o jovem de fato está buscando coisa melhor. Alguns em São Lourenço já se destacam, alguns já foram para a Europa, Estados Unidos, enfim. O pessoal já está buscando outras alternativas, né? Querendo crescer na vida, fazendo cursos, se preparando, faculdade e ganhando o mundo. Isso é importante. E a gente quer auxiliar nesse papel. A gente quer auxiliar nisso. Então, assim,
a gente quer dar uma alternativa que não seja só viver da política em São Lourenço da Mata. Isso é muito grande. Isso aí, grande parte da população de São Lourenço da Mata, infelizmente, vive da política. E a gente quer procurar outra alternativa o quanto antes. A gente quer tirar essa juventude o mais rápido possível dessa situação. E é fazendo esse incentivo na parte cultural, na parte de esportes, que é muito escasso na nossa cidade. A gente tem que incentivar o jovem. Hoje, se você for observar, a gente não tem um atleta de ponta na cidade. Então, o Movimento Renova quer buscar também esse incentivo. Na parte cultural, a gente vai investir, vai chegar junto. Nem que a gente tenha que pedir doações, a gente quer, de fato, fazer com que o jovem tenha essa motivação para crescer. Então, a educação é parte primordial, sem dúvida alguma. Mas, se a gente tiver esse incentivo na parte cultural, na parte de esporte e também dando esse suporte na parte assistencial, eu acho que a gente tem grandes chances assim, de ter pessoas bem qualificadas e de nome aí, que surgiram em São Lourenço e ganharam o mundo. Muito bom. E aí, Micoíba, qual é o papel aí da juventude nesse movimento Renova que vocês têm percebido nessa mudança política social? André, eu passado próximo, a gente conseguiu construir uma proposta dentro de um planejamento que foi extraído exatamente das conversações com a juventude. Como eu falei anteriormente, a juventude ela vê o mundo de uma forma diferente, porque os canais, porque as transformações que houveram no mundo proporcionam para que você possa ter uma visão diferente. Nossa cidade, infelizmente, ainda vive nas amarras do passado. Nós temos um potencial imenso, potencial turístico, potencial no esporte, potencial social. E com a criação do Movimento Renova, essa juventude começou a perceber. Então eu creio que a maior contribuição que eles podem dar é se engajar cada vez mais no movimento. E daí a gente conseguir extrair, como eu falei, uma proposta que venha desse seio e saia do papel. Porque a cidade tem uma estrutura institucional de Secretaria de Esporte, de Desenvolvimento Social, Secretaria de Ação Social, mas as ações não se concretizam. Por que não se concretizam? Porque tem apenas uma cabeça pensando. Então a juventude, ao meu ver, na hora que ela se engajar, tudo vai se mudar naquela cidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo aspecto, quando você me pergunta de que forma eles conseguem influenciar, é exatamente utilizando-se dos meios de redes sociais e de influenciar nas ações. Precisa participar. Eu, hoje, quase que aposentado como desportista, mas na minha época eu cheguei a ter na cidade atletas que foram para Olimpíadas, que foram campeões mundiais de hobbycat, de judô, né, de futebol. Hoje a gente não tem incentivo algum na área sociocultural. Então a gente não está conseguindo explorar o que a gente tem de melhor. Eu estou falando no segmento, pegando o gancho de Dr. Iago, na questão esportiva, mas nós temos grandes nomes na cultura. Eu posso dizer aqui para vocês que nós temos como filho de São Lourenço da Mata, que poucos sabem, João Cabral de Melo Neto é filho de São Lourenço da Mata. Não sabia. Abelardo da Hora é filho de São Lourenço da Mata. Exatamente. Então veja o quanto a gente não valoriza o que tem na cidade. Todo o acervo de Abelardo da Hora hoje saiu de Pernambuco e foi para Paraíba, porque o estado de Pernambuco, do governo anterior, não aproveitou isso. Não trouxe para o seio do seu nascimento, que era São Lourenço da Mata. Então, a juventude tem um potencial, consegue influenciar esse aparato que nós podemos oferecer para a sociedade e transformar São Lourenço da Mata, fazer com que nossos valores apareçam para o mundo. O Dr. Iago colocou muito bem a questão de viver somente de um órgão na cidade.
cidade de São Lourenço quase que vive exclusivamente da prefeitura. Ora, a gente precisa gerar emprego, gerar renda, gerar oportunidade, trazer o Porto Digital para dentro de São Lourenço da Mata, explorar os pontos turísticos. Nós temos uma área rural que tem 4 barragens. A gente tem a maior reserva de pau-brasil do mundo. A gente tem a segunda igreja mais antiga do mundo, perdoe-me, do Brasil. E a gente não explora nada disso. Então a visão do jovem vai nos ajudar grandemente e influenciar nessa transformação que o Movimento Renova acredita. Muito bom. Agora, para a gente encerrar o nosso podcast de hoje, nosso episódio de hoje, eu queria que vocês dois dessem uma mensagem para o pessoal de São Lourenço da Mata. Então, Iago vai olhar para aquela câmera ali, vai deixar uma mensagem especial para o pessoal de São Lourenço da Mata, e depois o Micuíba também vai deixar essa mensagem especial para o pessoal. Queria falar para o pessoal de São Lourenço uma única palavra: acreditar. É isso que o povo de São Lourenço precisa. A gente precisa fazer diferente. A gente precisa renovar o quanto antes a nossa cidade. Porque se isso não acontecer agora, a gente vai ficar para trás. É isso aí. Micuíba. Eu quero falar para você que está nesse momento nos ouvindo. Eu agradeço desde já a sua audiência. Primeiro que nunca podemos perder a esperança. Temos esperança na vida. E a outra palavra mágica é transformar a sociedade. São Lourenço da Mata é uma cidade próspera e a gente precisa deixar de olhar para o Egito, deixar tudo para trás e olhar para Canaã, olhar para a Terra Prometida. 2024 será o ano da transformação. Estamos juntos. É isso aí, recado dado então. Milton Micuíba e Iago Vinícius estiveram hoje com a gente aí. O convidado especial, Iago Vinícius, trouxe aí a palavra do Movimento Renova. Então foi um prazer. E eu quero agradecer a você que nos assistiu, você que nos ouviu nesse primeiro episódio do nosso podcast aí, no nosso videocast Cuscuz com Micuíba. É muito prazer ter você. Não queremos que você perca nada, então se inscreve no nosso canal, tá? Porque nos próximos episódios você vai estar por dentro de tudo. Beleza? Até a próxima e a gente se vê.